Olá, meus caros, tudo bem? Eu vim aqui neste novo cenário para falar um pouco sobre algumas questões que envolvem aí a alta dos preços dos combustíveis e coisas que eu não vejo por aí, então eu acho que vale a pena acrescentar no debate. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que entender é por que os Estados Unidos têm essa firmeza tão grande em defender o petróleo e a hegemonia sobre o petróleo. Porque o que interessa a ele não é simplesmente o preço do petróleo, mas que outros países concorrentes não estejam se beneficiando tanto quanto ele. E aí a gente vai ali lembrar de fatores históricos, a gente vai lembrar que quem, ao longo da história do Ocidente, quem deteve a energia mais barata e mais eficiente dominou e se enriqueceu mais naquele período, se tornando ali grandes colonizadores. A gente inicia com a Holanda, século XV, XVI, não, XVI, XVII, acho que pega XV também, que era a maior portadora de moinhos de vento, em que ela fabricava tinta, ela produzia açúcar a partir da cana-de-açúcar, e fez com que ela fosse muito poderosa naquele período. Por isso que a gente estuda que quem ficou rico com a cana-de-açúcar e com o pau-brasil foi a Holanda e não Portugal, porque quem processava esses produtos era a Holanda. Na sequência veio a Inglaterra com a máquina a vapor. E aí, com a máquina a vapor, ela conseguiu ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, tornando-se também hegemônica na produção que levou à Revolução Industrial, né? Isso fez com que ela também fosse hegemônica no mundo e dominasse ali a era colonial. Depois disso, quem que substituiu a Inglaterra? Foi ali no pós-guerra, em 1945, e muitos atribuem ao Plano Marshall, mas a verdade é que os Estados Unidos já dominavam uma outra tecnologia de produção de energia mais barata e mais eficiente do que a máquina a vapor da Inglaterra, que era o petróleo. E isso fez com que eles se desenvolvessem a largos passos, principalmente porque ele começou a desenvolver a indústria do petróleo internamente e depois colonizou outros países, como Venezuela e alguns países do Oriente Médio, que prestam aí sua reverência aos Estados Unidos para se manter ali. E os que não reverenciam os Estados Unidos acabam sendo invadidos, principalmente quando querem negociar petróleo com seu principal concorrente, que é a China, e principalmente quando querem substituir a moeda dólar por outra nessa negociação. O dólar sendo valorizado, né, porque moeda segue lei da oferta e da procura, ele consegue baratear ainda mais a sua energia, né? E a energia, a gente vai lembrar, é a base de todas as indústrias, né? Com energia barata, você favorece, que torna possível que todas as indústrias se desenvolvam. Por isso que a base da energia ela é tão relevante dentro desse contexto. Dito isso, a gente vai para... queria lembrar uma coisa, né? Que, a princípio, a guerra no Iraque se deu porque ela estava ela estava já negociando com moedas não ligadas ao dólar. A guerra na Síria também, a Síria estava falando de negociar petróleo com outras moedas. Também
o Irã, obviamente, já negociando com a China e a Venezuela, todas elas com o mesmo padrão, negociando moedas diferentes do dólar e vendendo para a China. Vale lembrar que o Brasil hoje produz mais petróleo do que o Irã e a Venezuela, e isso se torna perigoso. Por outro lado, os Estados Unidos não teriam o mesmo argumento que eles usam para embargar Cuba e para invadir a Venezuela, que é, nós desenvolvemos a indústria lá e depois fomos tirados. No Brasil, por nossa sorte, a gente teve lá o Getúlio Vargas e um movimento para o petróleo é nosso, que nacionalizou o petróleo desde o início da indústria. Então, a gente tem essa vantagem, né, de não dar argumentos para facilitar o colonialismo norte-americano. E aí, bom, aí vem a guerra, né? E aumenta o preço do combustível e do petróleo e consequência do combustível. E aí a gente tem várias consequências. Uma delas é que o petróleo, o Brasil produz ali 80% do seu petróleo. O resto ele importa. A gasolina não vi, mas ela tem também uma parte que importa. E isso acontece por quê? Porque na época que foram construídas refinarias, elas foram construídas para outro tipo de petróleo. Mas existe um outro motivo também. A gente, produzindo no pré-sal, o pré-sal o dinheiro que você coloca ali, o dinheiro que você retorna, é muito maior, o retorno sobre o investimento, do que um retorno sobre o investimento em qualquer coisa na refinaria. As refinarias custam muito caro e têm um lucro muito pequeno. É por isso que, muitas vezes, vale mais a pena para o Brasil aumentar a produção de petróleo e pagar por essa importação. E isso faz com que, de certa forma, a gente fique um pouco suscetível, porém não muito, porque a gente produz grande parte, aos preços internacionais. Mas, pior do que isso, a venda da BR tornou a gente mais suscetível. Bom, por quê? Porque eu sei que vocês devem lembrar que a gente chegou uma época a atingir a autossuficiência do petróleo. E o que é essa autossuficiência? Ele diz que a quantidade que a gente produz é a mesma que a quantidade que a gente transporta, que é a mesma quantidade que a gente processa, que é a mesma quantidade que a gente vende, ou seja, que é consumido. Então, a gente dominou a cadeia do petróleo por um curto período, porque o consumo no Brasil aumentou muito. Mas, de qualquer forma, a gente nunca mais conseguiria essa autossuficiência, uma vez que a ponta da cadeia foi vendida. Então, ela não vai mais obedecer aos interesses nacionais. Sem falar que a Petrobras perde a capacidade, né? Se ela quiser baixar o preço, só vai aumentar o lucro das pessoas que compraram ali a BR Distribuidora. E por isso aí que a gente tem que discutir nessa política que é vista como uma solução para má gestão, de vender as estatais. Você troca um monopólio público por um monopólio privado e acha que isso vai resolver alguma coisa? É um tanto incoerente e ingênuo no meu ponto de vista. Agora eu vou mudar de vídeo e vou propor que a gente discuta sobre a questão da reestatização, os problemas advindos da venda da BR Distribuidora e a reestatização da mesma. Até mais.